Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante de C.S. Lewis, Reflexões sobre Salmos, da editora Thomas Nelson. Como vocês podem ver, é um livro belíssimo, de capa dura. Temos aqui ilustrações todas em alto relevo, temos arabescos, bem desenhados, tudo em relevo, bonitinho. As laterais são todas pintadas, combina aqui com toda a coleção, né? Essa coleção aqui é belíssima, da Thomas Nelson, tá de parabéns realmente, seguindo esse mesmo padrão, é muito bonito. E nesse livro, então, Lewis vai trabalhar de uma forma muito simples, muito dinâmica, muito descontraída, inclusive temas que são abordados nos livros de Salmos. Por exemplo, a dor, como a dor é trabalhada, vista nos livros de Salmos. A natureza, por exemplo, como a natureza é vista e trabalhada no livro de Salmos, né, quando Davi ele cita muito elementos da natureza, né? Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos, enfim, né? Ele vai fazendo aí essas observações e ele vai falar coisas assim que você nunca tinha parado para pensar realmente. Então vai ser engraçado quando o Lewis se depara com textos, por exemplo, eu persegui, eu alcancei, eu abati, derrotei o meu inimigo e ele está ali caído no chão e de lá não vai se levantar. Né? E Lewis pensa assim, nossa, quanto ódio no coração, mas por que tudo isso? Né? Há pouco instante estava ali louvando a Deus, a grandeza da criação, a beleza dos céus e tudo mais, e agora com esse ódio todo, por quê? Por que isso é importante no livro dos Salmos, inclusive? E ele vai chegar a algumas conclusões, né? São vários motivos. Né? Um dos fatores é que Davi estava em guerra, né? Realmente era uma época ali de expansão territorial, então havia guerras, realmente Davi era um rei, um guerreiro sobretudo, então ele tinha inimigos ali, reis de povos ali, inimigos. Então não só nesse sentido de guerra, de exército inimigo, mas no sentido de que tudo que não era judeu era inimigo, no sentido de não conhecer a Deus. Então isso estava muito forte na cabeça ali de Davi. Então tinha essa questão de se eu me aliar, se eu não combater o mal, né, Deus vai pesar na mão sobre mim, mais ou menos assim. Questão da justiça de Deus. Então Davi via Israel inclusive como, sim, bênção de Deus para as nações, mas também juízo, a mão de Deus pesando sobre povos ímpios. Então Davi se via nessa posição, ele entendia mais ou menos isso, Israel como o castigo de Deus para os outros povos, para os ímpios que não temiam a Deus. Então era mais ou menos essa a visão. Então tinha essa questão ali da justiça de Deus sendo aplicada, e Israel como um instrumento de Deus para aplicar essa justiça aos povos pagãos. Então quando Davi usa expressões, por exemplo, olha, estou sendo perseguido como um animal, e eu não fiz nada, né? Estão passando aí a minha vida, sendo que eu não fiz absolutamente nada. Isso não é justo. Aí ele vai, né, dizer em determinado ponto, por acaso não abomino eu, aqueles que praticam iniquidade, eu não tenho feito tudo certinho, eu não tenho abominado o mal, eu não tenho expurgado o mal, e por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Então tem a ver com essa questão da justiça, né? Então, poxa, se eu estou fazendo tudo certinho, se eu abomino aquilo que é mal, aquilo que é errado, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo injustiçado dessa forma? Né? Então era mais ou menos esse ali o pensamento. Tem a ver também com o fato de o próprio Deus ter selecionado e incutido ali no povo de Israel essa sensação de que vocês são escolhidos e vocês não devem se misturar, vocês não devem casar com pessoas de outros povos, vocês devem ser santos e tudo mais. Porque Deus escolheu o povo de Israel para que através do povo de Israel viesse o próprio Senhor Jesus Cristo. O povo, quanto mais se aproximava de Deus, né, o povo de Israel especificamente, mais eles pensavam assim, como Deus, né? Qual é o pensamento de Deus? Ele é santo, ele é justo, ele é puro, ele é implacável contra o pecado, ele odeia o pecado. Quando Jesus contava, por exemplo, ali a história do rico e Lázaro, né? E você pode pensar, mas esse homem rico, poxa, ele não tinha amor no coração, nem um pedacinho de pão, não ajudava de forma nenhuma, né? O pobre mendigo, o pobre Lázaro, por que ele não ajudava? E se a gente parar para pensar, sim, né, ele era um homem ganancioso, talvez ele não tivesse Deus no coração, mas não era isso. No fundo, a mentalidade dele era, se Lázaro está nessa situação, se esse mendigo está nessa situação, é porque alguma coisa ele fez.
é porque Deus está pesando a mão sobre ele está recebendo o castigo de Deus porque ele pecou, ou ele ou alguém da família dele, e ele está recebendo o castigo de Deus. Então eu não vou nem me meter, se eu ajudar, até eu mesmo posso estar pecando, né? Se eu ajudar longe de mim, querendo interferir, não é, na disciplina de Deus na vida de alguém. Então era esse o pensamento, basicamente. Tanto é que os discípulos até perguntam, né? Tem um cego, e os discípulos perguntam, quem pecou para que esse homem esteja nessa situação? Né? Deus vai dizer, ninguém pecou, né? Ele está nessa situação não para que ele seja julgado, para que ele receba punição de Deus, mas é para que se manifeste a glória de Deus nele, porque, né, Jesus estava ali, né? E aí a gente pensa em outros temas também, por exemplo, louvor, uma coisa que eu também nunca tinha pensado, não é? Por que Deus quer tanto louvor? Principalmente Salmos, que é um livro cheio de louvor, que engrandece Deus, a majestade de Deus, a beleza de Deus, a criação de Deus, o poder de Deus. Como pode, né? Por quê? E Deus faz questão de receber esse louvor, né? Será que Deus é como nós, que precisa, digamos assim, de uma autoafirmação? Não é, por exemplo, uma mulher que se arruma para sair, né, e pergunta depois ao seu marido. Ele usa esse exemplo aqui, né? Aí ela pergunta, e aí, eu estou bem, né? Tá para sair assim, tá legal, tá bonita? Gostou do vestido, gostou da roupa, e aí, né? E o marido tem que elogiar. Não, tá ótimo, tá muito bonito, o vestido ficou muito bem em você e tudo mais, né? A pessoa precisa dessa autoafirmação, digamos assim, né? Ou precisa dizer eu te amo todo dia para a pessoa, não é? Nós precisamos de vez em quando ouvir isso, né? Olha, eu te amo, ou parabéns, você fez isso, olha, fez certinho, parabéns, olha que legal, né? Será que Deus é assim? Ele precisa, digamos, dessa autoafirmação, desse louvor? É por isso que ele quer louvor, porque ele precisa disso, né? Dessa autoafirmação, né? E aí Lewis vai dizer, não é bem assim. Tem mais a ver, o louvor tem mais a ver com a pessoa que está louvando do que com Deus. Um exemplo, né? Aí ele vai usar esse exemplo que eu achei o máximo também. Imagina que você tem ali na rua, num corredor, por onde passam milhares de pessoas todos os dias, né? Um corredor ali, por onde passam muitas pessoas. Imagine que ali resolvam colocar um quadro da Mona Lisa, o quadro verdadeiro da Mona Lisa ali para as pessoas observarem. E tem gente que nunca viu aquilo na vida e nunca vai ver de novo. Aquilo é um momento único. Se eu passar na rua pelo quadro da Mona Lisa, não é? O verdadeiro mesmo, o quadro da Mona Lisa, passar ali para observar, eu vou parar, eu vou observar, eu vou ver os detalhes, eu vou ficar encantada, puxa, né? Por quê? Porque aquele é um momento que não vai se repetir. Então eu vou parar, eu vou apreciar aquele quadro. Então tem pessoas, algumas pessoas vão parar, vão apreciar, vão ver a beleza, vão louvar aquele quadro, aquela louvor no sentido da palavra real, que é elogiar, né? Louvar aquele quadro no sentido de, olha que peça bonita, olha a arte, olha a obra, olha as cores, olha a técnica, olha a beleza, olha os detalhes e tudo mais, né? Então a pessoa vai parar para apreciar todos esses detalhes. E quem passar direto, e não, eu tô atrasado, eu tenho que trabalhar, ou então isso aí não me interessa, e passar direto, vai perder. Ou seja, o louvor é a mesma coisa. Deus, ele continua sendo Deus, ele não precisa do nosso louvor. A Mona Lisa vai continuar lá, linda, bela, maravilhosa. Quem parou para observar, vai ver aquele, né? Apreciou, aproveitou aquele momento único, viu, gostou, louvou a beleza daquele quadro, viu, apreciou. Só quem perdeu foi quem passou direto e não parou para observar. Então, o louvor a Deus é essa mesma coisa, né? Tem a ver com a pessoa e não com Deus. Deus não precisa do louvor, ele continua maravilhoso, ele continua sendo poderoso, né? E ele sabe disso, não precisa que ninguém diga. Então só quem perde é quem passa direto, não é? E não observa, não para, né? Para refletir, para apreciar a grandeza, o poder, a majestade e a glória de Deus. Então é um livro muito interessante, ele vai falar descontraidamente mesmo sobre vários temas aí no livro de Salmos. Vale a pena a leitura. Então fica aí mais uma dica e até a próxima.